Muito bem, pessoal, a palavra de Deus para mim e para a sua vida, hoje 28 de julho de 2022. Estamos aqui para levar até você a palavra de Deus que nos traz alegria, que nos traz determinação, força e disposição e que renova a nossa mente em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo uma passagem que está no livro de João, no capítulo 1 e do verso 45 em diante, que diz assim: Felipe achou a Natanael e disse a ele: Nós achamos aquele de que Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Mas disse Natanael: E por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veja bem, nós notamos claramente nessa passagem que existe um tipo de atitude diferenciada nas palavras de Natanael. Existe o quê? Existe uma ironia, existe um ceticismo, existe aí uma atitude de desdém. Ele não acreditava que o mestre estava ali. Quando Felipe veio todo empolgado, naquela alegria, né? E disse assim: achamos o mestre Jesus, ele está no nosso meio, é ele mesmo, está aqui, nós temos certeza e tudo mais. Natanael simplesmente jogou um balde de água fria no cara e disse: Mas por acaso pode vir alguma coisa boa de um lugar como esse, Nazaré, de uma cidade simplesinha como essa, de uma cidadezinha pequena como essa? Pode vir alguma coisa que preste, alguma coisa que tenha futuro, alguma coisa que realmente valha a pena? Então veja bem que tipo de atitude a atitude de Natanael. E eu quero que você entenda uma coisa: que o maior homem da face da terra, o maior homem do mundo, veio sim de uma cidade simples, de Nazaré, de um pequeno vilarejo, a cidade de Nazaré. Nazaré era um vilarejozinho pequeno, uma cidadezinha. Sabe aquele tipo de cidade que você chega e tem uma placa lá, bem-vindo a Nazaré? Aí você anda 3, 4 quarteirões, de repente outra placa que diz assim, tenha uma boa viagem. Acabou a cidade, era só aquilo. Era só aquele trechozinho no meio da estrada ali, pronto, era a cidade de Nazaré. E os estudiosos dizem que até hoje é uma cidade pequena ainda. É uma cidade de pequeno porte. Mas o maior homem da face da terra, um dos homens mais comentados e estudados, Jesus, ele veio de Nazaré. De um lugar simples, de um lugar humilde, veio de Nazaré. Então, eu quero que você preste bem atenção em uma coisa. Ó, note que desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua morte, Deus quer nos deixar claro uma coisa: a humildade precede a honra. Ou seja, a humildade, atitudes humildes no seu coração, preparam um caminho de honra para todas as situações da sua vida, para todas as situações em que você estiver envolvido. Se você tem atitudes de humildade no seu coração, Deus prepara um caminho para que você seja honrado por causa daquele tipo de atitude. E Jesus, desde o princípio, ele foi humilde em suas atitudes. Ele nasceu em uma manjedoura, num lugar simples, num lugar humilde. Ali não havia luxo. Ele nasceu em uma manjedoura, em meio às vacas, em meio aos bezerros, em meio a estrume de vaca. Não era um lugar cheiroso, não era um lugar agradável para se nascer, para uma criança nascer, principalmente. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus escolhe os simples para confundir os grandes. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes mestres, os grandes estudiosos, os grandes cientistas, aqueles que se dizem os tais, os grandes empresários. Deus escolhe os pequenos. Note que quando Deus separava as pessoas para serem governo, para serem reis, para serem rainhas, ou seja lá qualquer tipo de cargo importante, ele escolhia quem? Os humildes, os simples. As pessoas apresentavam pessoas grandes, pessoas poderosas da sociedade e ele dizia: não, não é esse. Também não é esse.
quando trazia uma pessoa simples, ele dizia sim, é esse que eu quero. Por quê? Porque Deus quer usar as pessoas comuns para espantar e trazer espanto para as pessoas grandes. Oh, mas esse cara, desse lugarzinho, o cara veio de um lugar pequeno e está podendo tanto assim. É Deus fazendo, é Deus preparando o caminho, é Deus honrando. É isso que acontece para as pessoas que têm atitude de humildade, para as pessoas que são humildes. Você nota que quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, o que ele quer passar com isso? Veja bem, ele sendo o mestre Jesus, ele era o cara. Para que ele teria que lavar os pés, se abaixar, se encurvar nos pés dos discípulos e lavar os pés dos caras? Ele não precisava. No processo natural da coisa, da maneira como nós olhamos na ótica humana, teria que ser os discípulos a lavar os pés de Jesus, porque ele era o mestre, afinal de contas, né? Mas não, Jesus teve essa atitude para quê? Exatamente para demonstrar humildade, para demonstrar que nós devemos ser assim como ele estava sendo. Ter atitude simples com as pessoas, com todo tipo de pessoa. Jesus, quando era menino, ele andava no meio dos doutores, dos mestres, dos grandes estudiosos, mas ele andava no meio das pessoas mais simples, no meio dos pobres, ele conversava com todo mundo de igual para igual, e isso faz uma grande diferença na pessoa. Você ter atitudes de humildade. Ser humilde não quer dizer ser pobre, miserável, andar todo rasgado, de roupa rasgada, de chinelo de dedo. Não, não é isso. Tem pessoas que confundem humildade com pobreza. Veja bem, tanto pode um rico que tem muitas posses, ele ser humilde, como um pobre ser humilde também. É a maneira de ser, é a maneira como trata as pessoas, de igual para igual. Um rico que conversa com todos os tipos de pessoas, seja da classe dele ou dos menos abastados, ele está tendo uma atitude de humildade. Um pobre que conversa tanto com pessoas ricas, com pessoas da mesma classe dele, ou com pessoas de outra nação, de outra raça, de outra cor, ele está sendo humilde em suas atitudes. Isso é humildade. Humildade vem de você ser e não de você de outras formas, e não de você ter. Entendeu? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele escolhe os simples para confundir os grandes. Então tenha no seu coração atitudes de humildade. A humildade precede a honra. A humildade prepara um caminho para que você seja honrado. Deus faz isso. Amém? Então nós devemos ser humildes como Cristo foi em todo o tempo. E eu quero que você saiba que você talvez seja aquela pessoa que nasceu num lugar simples. Nasceu numa favela, nasceu numa cidade pequena e você vive se sentindo rejeitado por isso. Para com isso. Não pense assim. Você também pode ser grande. Você também pode ser uma pessoa importante, mesmo vindo de um lugar simples. Jesus veio de Nazaré e se tornou o maior homem do mundo. E você também pode se tornar uma pessoa grande, uma pessoa de posses, uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa bem vista. Mas se você tiver em seu coração atitude simples, e você ser simples assim como Jesus foi. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fica aí na paz. Amém?